Ele começou eleito por Deus, terminou com o rosto no chão e o corpo exposto num muro inimigo. Como alguém passa de ungido a rejeitado. Como a presença que uma vez coroou um homem se retira a ponto de deixá-lo desamparado, perseguido por seus próprios medos. Essa é a história de Saul, e ela precisa nos fazer olhar para o trono do nosso coração. Coloque-se por um momento no lugar daquele povo. Israel havia pedido um rei. Samuel era velho. Os filhos de Samuel não seguiam seu caminho, e o povo queria se parecer com as nações ao redor. Pediam um rei, como os outros, para liderar no campo de batalha, para consolidar uma identidade visível e segura. O texto registra esse pedido como um momento sério. Não era apenas a escolha de um governante, era, em última instância, uma escolha sobre a quem seguir. Quando Israel exigiu um rei, havia algo mais profundo em jogo, uma mudança de referência. Em vez de viver sob a orientação direta de Deus, o povo queria a segurança de um rosto humano, de uma coroa que desse status e previsibilidade. Samuel resistiu. Deus falou a Samuel e disse: "Eles não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim." Uma frase dura que revela o núcleo do problema. A escolha de um rei era, ao mesmo tempo, um sinal de desconfiança. Ainda assim, Deus ordenou que Samuel ungisse Saul. A unção veio e os sinais vieram. Dias depois, aquilo que parecia improvável aconteceu de forma a confirmar Saul. 3 confirmações, segundo o livro. Sinais que apontavam a mão divina. Ele foi separado, apresentado, aclamado. A coroa subiu sobre sua cabeça. A promessa inicial estava lá, escolhido por Deus, ungido por Samuel, respaldado por sinais. E, no entanto, desde o começo havia algo que o texto sugere: uma fragilidade interior. Saul não era apenas um homem de aparência imponente. Havia nele um medo que procurava esconder, uma necessidade de não ser exposto, não apenas de não perder o trono, mas de não perder a imagem. Em algumas situações, ele age de forma que sua humildade aparente parece esconder uma ansiedade profunda, a necessidade de ser reconhecido, de não ser visto pequeno. Esse detalhe é sutil, mas decisivo, porque caráter não é testado em época de paz, é forjado nas crises. O primeiro grande teste aparece em Gilgal. Há instruções claras. Saul deveria aguardar Samuel para que o rei profeta trouxesse sacrifício e orientação antes da batalha. O que aconteceu? Saul se antecipa. Ele toma para si a função sacerdotal e oferece o sacrifício. Quando Samuel chega, o profeta o confronta. O rei tenta justificar. As justificativas soam familiares. O medo da perda do exército, a pressa de resultados, a aparência de liderança que precisa se manter. O texto descreve um homem que, por medo, substitui obediência por iniciativa própria. Não era só um ato isolado, era uma decisão para ocupar um espaço que não lhe cabia. Observe o teor do confronto. Samuel diz que ele agiu como um insensato e declara que o reinado de Saul não perdurará. O ponto teológico que o narrador coloca é agudo. Obediência é mais do que um ritual. É a demonstração prática de quem está no controle. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase não é mero jargão. É o diagnóstico de um rei que confia em aparências e ações corretas por fora, enquanto por dentro está em desacordo com a ordem de Deus. O sacrifício, quando separado da obediência, é vazio. E Saul escolhe o gesto, a imagem, a urgência mais do que a espera fiel. Logo depois vem o segundo grande teste, Amaleque. A ordem era clara e drástica: destruir completamente o inimigo, tudo o que podiam, não poupar nada que representasse sua força. Era uma ordem difícil que tratava da justiça e do juízo na narrativa histórica. Saul parte para a guerra, vence, mas poupa o rei de Amaleque e guarda o melhor do rebanho e dos despojos com a justificativa de que serviria ao Senhor em sacrifício.
Novamente, a justificativa é construída para salvar a própria reputação e, ao mesmo tempo, manter o culto público. O rei prefere uma oferta em vez da obediência integral. Samuel confronta novamente. O profeta não aceita justificativas. As palavras dele são duras. Por que você fez isso? Saul responde com inventos e evasivas. O povo trouxe os melhores animais para poupá-los. Uma frase que revela como uma liderança insegura sempre desloca responsabilidade. A consequência que o texto registra é igualmente contundente. O Senhor rejeitou Saul. A palavra de Deus não está mais com ele. Samuel pronuncia aquilo que para o povo e para a história é uma sentença, não apenas política, mas espiritual. Quando a obediência se perde, a presença que legitima o poder também se afasta. Diante dessa perda, o texto sugere um movimento interno. O Espírito do Senhor se afasta de Saul, e um espírito perturbador começa a afligi-lo. É importante que sejamos cautelosos aqui. Ao falar do espírito que atormenta, não podemos reduzir a narrativa a um manual de diagnóstico psicológico, nem transformá-la numa explicação materialista simplista. O próprio texto bíblico constrói essa relação como parte de sua teologia narrativa. A presença que validava o rei se retira e algo sombrio toma o lugar, manifestando-se em inquietação, em alterações de comportamento, em medo que se transforma em violência. Há uma correlação narrativa. Quando a presença de Deus não dá a forma ao reinado, aquilo que preenche o vazio pode ser destrutivo. Mas é crucial lembrar, e o próprio texto nos lembra, que isso é uma descrição teológica da cena, não um kit de respostas para todas as experiências humanas. E então, enquanto Saul declina, alguém novo surge no horizonte: Davi. Samuel, orientado por Deus, percorre as cidades até chegar à casa de Jessé, onde encontra um jovem que, aos olhos do mundo, não se encaixa no padrão de um futuro rei. O processo de unção de Davi é uma ruptura teológica com a lógica de Saul. O texto afirma claramente que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior. O Senhor olha para o coração. Essa observação é o núcleo do contraste entre Saul e Davi. Saul rege pela imagem. Davi será lembrado pela integridade do coração, ainda que também venha a errar, como toda pessoa humana. A unção de Davi não é, porém, um golpe político imediato. Ele volta para o campo, cuida das ovelhas, toca a harpa, cresce em habilidade e em fé. É um processo de formação. E é exatamente nesse ponto que a narrativa tensiona o poder humano e a graça divina. Davi não toma o trono, ele é ungido e ao mesmo tempo precisa aprender o que significa ser conduzido por Deus. Sua vitória dramática sobre Golias é o evento que o impulsiona à cena pública. Um jovem pastor, com fé, enfrenta e derruba o gigante que aterrorizava Israel. A plateia explode em aclamação. Davi é celebrado. Para Saul, essa aclamação é o início do pesadelo. O rei, que já sentia a presença que um dia o cobriu retirar-se, agora observa outro homem ganhar os corações do povo. O texto descreve uma mudança física e emocional. O espírito perturbador se intensifica. Saul sente ciúme. A inveja não é apenas uma emoção isolada, é um motor que move decisões. Ele tenta tirar a vida de Davi, mais de uma vez, e ao mesmo tempo mantém o jovem por perto, como quem precisa tanto da sua presença quanto teme o que sua presença revela. Há dualidade. Saul reconhece a mão de Deus na vida de Davi, e isso o destrói. Ele não pode suportar que aquilo que ele valoriza, aprovação, status, prestígio, seja transferido a outro. Enquanto isso, Davi desempenha papéis ambíguos. Por um lado, provê alívio à alma do rei com sua música. Por outro, torna-se o alvo de tentativas de morte. Em diversas ocasiões, a narrativa registra que Davi poderia ter acabado com Saul.
tanto na caverna em que escondeu, quanto no acampamento enquanto Saul dormia. Mas não o fez. Esse fato converte-se em um contraponto moral decisivo. Davi não usurpou o trono pelo sangue ou pela violência. Ele respeitou a ordem e confiou no tempo de Deus. Mais tarde, quando vier a pecar gravemente, Davi ainda terá capacidade de se arrepender e dizer: pequei contra o Senhor. Essa confissão, tão direta e tão profunda, será o sinal de um homem que reconhece sua falha diante de Deus e busca a restauração. Essa diferença de postura diante do erro é um elemento que separa o declínio de Saul da trajetória complexa de Davi. Voltando a Saul, o ciúme o transforma. Ele perde a serenidade. Sua casa se torna cenário de paranoia. A conversa com seus homens, a maneira como olha para sua própria coroa, tudo evidencia que o trono que ele pensa ocupar já não tem a mesma autoridade. O poder de legitimar veio a faltar. E aqui há uma pergunta que devemos nos fazer como ouvintes e como comunidade. No que você confia quando seu poder é testado? Reputação, aprovação pública, resultado visível, ou na presença silenciosa, mas decisiva, de Deus? Esse é o ponto em que a narrativa expõe um perigo recorrente: a substituição da presença por performance. Quando o rei promete sacrifício depois de desobedecer, quando justifica e inventa desculpas para se livrar do juízo, está escolhendo a aparência do que parece piedade em detrimento da fidelidade. Não é preciso dizer que há consequências reais, políticas, pessoais, espirituais, para essa escolha. A história de Saul não é só histórica, é pedagógica. Ela nos dá um espelho capaz de mostrar como pequenas concessões à autoimagem podem abrir caminho para grandes quedas. Mas não pense que o declínio de Saul foi imediato. A narrativa é paciente em mostrar o curso. São episódios que, juntados, configuram uma trajetória. A unção, a falha em Gilgal, a desobediência em Amaleque, a retirada progressiva da confiança divina. Em cada ponto, Saul tem oportunidade de se arrepender. Em cada ponto, ele escolhe justificativas que preservam a imagem. Há uma lição pastoral aqui. Justificativa repetida endurece o coração. Confissão franca, por outro lado, abre espaço para restauração. Davi, mesmo quando falha, demonstra que o caminho do arrependimento é real. Não garante ausência de consequências, mas reconstrói a relação com Deus. Ao chegar ao ponto em que Davi é celebrado por sua vitória sobre Golias, a cena pública mostra o que está em jogo. O povo que antes queria um rei começa a reconhecer que o poder nem sempre se manifesta na coroa, mas na coragem, na fé, na autenticidade. Saul percebe que seu trono fora do trono de Deus é frágil. A inveja cresce, e com ela vêm as decisões precipitadas. O rei que ofereceu sacrifício em Gilgal porque não quis esperar, agora tenta, em suas próprias mãos, regular a história. Persegue, arma ciladas, tenta eliminar o que o ameaça. E é aqui que a tensão aumenta. A liderança que não se sustenta pela presença de Deus tende a se proteger através da violência. Quando a imagem se torna o objetivo último, qualquer ameaça à imagem é tratada como crime capital. Saul, que começou como instrumento de Deus, vê sua identidade deslocada do chamado para o ego. O resultado é previsível na narrativa: isolamento, paranoia, medidas extremas. Como essa história nos atinge hoje? Muito diretamente. Não precisamos de um cetro para querer ser vistos. As redes, as opiniões alheias, a busca por elogios e validação pública cumprem o mesmo papel na nossa cultura. A pergunta que a trajetória de Saul nos força a fazer é simples e devastadora: quem ocupa o trono do seu coração? Se a resposta for eu, então os jogos de justificativa começarão a se instalar. Primeiro, vêm as pequenas concessões, depois as grandes decisões que corrompem.
Se ao contrário o trono for de Deus, então mesmo a derrota pública pode ser redimida por um coração que volta, confessa, se humilha. Neste ponto, faço uma pausa e te convido para algo prático e direto. Se essa mensagem está falando ao seu coração, se você sente que tem mantido o controle por medo de perda de imagem, inscreva-se no canal. Aqui buscamos confrontar e edificar, e a comunidade precisa caminhar junta. Voltando à narrativa, a tensão entre Saul e Davi vai além de simples rivalidade política. Ela é, essencialmente, uma disputa espiritual. Davi age motivado pela confiança em Deus. Saul age motivado pela necessidade de controle. Quando um homem passa a se sustentar por justificativas, sua tomada de decisões muda. A compaixão tende a diminuir, a suspeita aumenta, a violência se torna uma ferramenta possível. O episódio em que Saul lança a lança contra Davi, enquanto o jovem toca a harpa, é emblemático, não apenas porque é violento, mas porque revela o caráter do rei. Alguém pronto a eliminar aquilo que o lembra de sua própria fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nesse cenário de ascensão e queda, há espaço para a avaliação pessoal. O narrador nos convida a perguntar: você tem permitido que a opinião dos outros dite suas ações? Você tem substituído espera e obediência por iniciativas que dão aparência de zelo? A cada resposta evasiva, a cada justificativa que salva sua imagem, você se afasta mais do caminho que constrói um coração firme. E o mais perigoso é que, quando isso acontece, a presença que deveria moldar sua vida tende a se retrair. Não porque Deus seja caprichoso, mas porque a dinâmica de confiança foi rompida. O espaço que antes ocupava prioridade pela comunhão passou a ser preenchido por outras prioridades: status, controle, medo. Há, entretanto, um fio de esperança embutido na narrativa. Mesmo com o declínio de Saul, a história não termina sem mostrar a possibilidade de restauração para quem se volta. Davi, que mais tarde cairá em pecado, será também capaz de uma confissão que ressoa nas páginas sagradas: pequei contra o Senhor. Essa frase, curtíssima e profunda, revela algo essencial sobre o ser humano que se arrepende. Que o caminho de volta existe, que a presença pode ser reconquistada por meio da humildade verdadeira. Não é uma fórmula mágica. Há consequências, dor e recuperação a percorrer. Mas é um caminho distinto do caminho de quem se fecha na justificativa. Ao encerrar este trecho da narrativa, a história nos deixa diante de uma bifurcação. De um lado, Saul, cuja queda começou quando ele preferiu a aparência à obediência. Do outro, Davi, cuja ascensão é marcada por um coração voltado a Deus, mesmo tendo suas falhas humanas. A transição que se aproxima é crucial. A perseguição vai se intensificar. Escolhas éticas e espirituais vão definir destinos. E no centro permanece a pergunta sobre quem reina em nós. Antes de avançarmos mais profundamente na perseguição, na destruição de Nob e no trágico episódio que culmina na consulta a uma feiticeira, vale uma última reflexão prática para este momento. Examine o trono do seu coração. Há sinais claros de que você tem colocado a reputação no lugar de Deus. Procure respostas honestas. A mudança começa com um reconhecimento. Se você se pega justificando pequenas atitudes para salvar a aparência, pare agora e pergunte: isso honra a Deus? Isso sustenta a vida que Ele quer construir em mim? A narrativa de Saul nos desafia a não reduzir a fé a um conjunto de práticas visíveis. Mais do que atos, Deus quer intimidade. Mais do que imagem, Ele busca lealdade. Mais do que aplauso humano, Ele deseja um coração que espere, que confesse, que se arrependa quando falha. E enquanto a história continua, testemunharemos como essas escolhas vão moldar não apenas um destino pessoal, mas a sorte de uma nação inteira. A perseguição que se segue não é apenas política.
é uma espiral que devora tudo o que toca. Quando a inveja toma conta do rei, as medidas se tornam cada vez mais radicais. Primeiro, há as tentações e as artimanhas. Saul tenta matar Davi com a lança, trama contra ele em palácios, armas ciladas. Depois vêm as ações que deixam marcas permanentes na memória de Israel. Uma dessas páginas dolorosas é o cenário de Nob. Davi, fugido e procurado, busca auxílio. Chega à cidade dos sacerdotes e ali encontra Aimeleque, o sacerdote, que por compaixão e hospitalidade sacerdotal dá a Davi o pão e a espada de Golias. Davi diz que está em missão secreta para o rei. O texto sugere que ele omite a verdade, movido pela urgência da fuga e pela necessidade de sobreviver. Não inventemos julgamentos além do que o relato sugere. A tensão entre prudência e engano. Aimeleque oferece assistência conforme a lei e a piedade, e isso, horas depois, se tornará motivo de tragédia. Ao saber, Saul interpreta qualquer gesto de apoio a Davi como conspiração. A paranoia se transforma em ódio institucional. Ele convoca Doeg, o edomita, e questiona sobre quem havia ajudado Davi. Doeg aponta Aimeleque e os sacerdotes de Nob como cúmplices de um inimigo. O resultado é uma ordem que choca pela sua dureza. O rei pede a punição dos sacerdotes. Doeg, sem a mesma inibição ritual que havia nos líderes hebreus, executa a sentença de forma brutal. Mata os sacerdotes, destrói a cidade de Nob e deixa viúvas e órfãos. No relato bíblico, a responsabilidade moral recai sobre diversos ombros. Um rei que não tolera contradição, um servidor que age com crueldade e um povo que permitiu a insegurança do soberano converter-se em violência. É aqui que se torna evidente uma consequência trágica da usurpação do trono do coração. Quando a imagem e a sobrevivência política se tornam prioridade, a compaixão é sacrificada, e os instrumentos do poder tornam-se armas de destruição. O texto nos mostra que a queda de um líder não se restringe à sua própria alma. Ela contamina a comunidade, fere instituições sagradas, silencia vozes que deveriam cuidar do povo. A história de Nob nos deixa uma lição pastoral. Um líder ferido, num estado de legítimo temor por perder prestígio, pode estender sua doença para outros. E as consequências são terríveis. Enquanto isso, a vida de Davi se desenrola entre a fuga e a integridade que insiste em não ferir o outro injustamente. Em diversas ocasiões, o jovem poderia ter eliminado Saul de forma definitiva. Há duas cenas que a tradição preserva como monumentos morais: a caverna em que Saul dorme e o acampamento onde Saul descansa enquanto seus homens dormem ao redor de um fogo. Em ambos os momentos, o rei estava na posição de vulnerabilidade. Davi, com seus homens, tinha a faca da história. Podia escrever um novo capítulo com a vida do rei na sua mão. Na caverna, em Gedi, Davi corta apenas a orla do manto de Saul. Mais tarde, em outro acampamento, perto de Ocrim, segundo o texto, retira do acampamento a lança e o cântaro de água, provando que poderia ter matado o rei sem resistência. Nessas duas ocasiões, Davi escolhe não tirar a vida do Senhor. Escolhe, em vez disso, poupar. A decisão de não usurpar o trono pela violência revela a diferença de coração que o texto quer destacar. Não se trata de astúcia política, mas de subordinação à ordem divina. Davi poderia ter se vingado. Preferiu esperar. Esses episódios têm um valor simbólico e prático na exposição bíblica. Mostram que a ambição descontrolada de Saul encontra diante de si uma alternativa que não é vingativa. Davi, ainda recém-ungido, caminha no fio da espera. Ele não justifica ações erradas. Ele recusa o atalho. Mais tarde, quando falhar gravemente, sua confissão será direta: pequei contra o Senhor. Essa frase é curta, mas concentra a essência do arrependimento
que o texto apresenta como caminho de restauração. Há consequências para o erro, mas também há retorno possível quando a confissão é plena. A escalada de Saul não para nos ataques pessoais. Sua paranoia política e espiritual o leva a medidas que rompem toda a governança justa. Ele proíbe o descanso e inflige sofrimento sobre o povo, pressiona seus oficiais, transforma a casa real num lugar de medo. A família real não é preservada. Jonathan, seu filho, escolhe a fidelidade a um valor maior que a própria linhagem. Escolhe a amizade e o reconhecimento do caráter de Davi. A aliança entre Davi e Jonatas é uma das passagens mais belas do ciclo. Jonatas protege Davi, arrisca seu lugar e, em dobras emocionais e espirituais, testemunha o contraste entre o coração de seu pai e o coração que ele reconhece em Davi. A relação entre Jonatas e Davi é iluminadora para ouvirmos o texto como conselho pastoral. Jonatas, filho do rei, poderia ter sido herdeiro natural do trono. No entanto, sua lealdade não está à imagem pública nem ao trono em si, mas à justiça e ao bem de Israel. Isso nos convida a perguntar: de que valor é a coroa quando o coração do príncipe se aparta da verdade? Que tipo de legado queremos construir? A amizade entre Jonatas e Davi é um lembrete de que as alianças genuínas sobrevivem às crises e que a fidelidade pode florescer mesmo sob tirania. O grau de desespero de Saul atinge um ponto crítico, quando o texto registra que o Senhor deixou de lhe responder por meio de sonhos, profetas e Urim. São 3 vias pelas quais, até então, a relação entre Deus e o rei havia sido mediada. Quando essas portas se fecham, o rei sente o afogo do isolamento espiritual. É nesse espaço que o episódio de Endor acontece, um dos momentos mais dramáticos da narrativa pelo simbolismo que carrega. Um rei que certa vez foi ungido e ouvido, agora busca resposta nas trevas. Saul procura uma médium em Endor. Importante frisar, o texto diz que ele consultou uma mulher que evocava os mortos. A ação é narrada como uma ilustração do estado em que o rei se encontra, completamente deslocado dos meios legítimos de comunhão com Deus. O próprio texto sugere a tragédia existencial. Não é que Deus se vingue caprichosamente, é que as vias de interlocução para com o Senhor haviam sido rompidas por repetidas desobediências e justificativas. O silêncio divino aparece como consequência narrativa da relação quebrada entre o soberano e o Deus que legitimou sua unção. O encontro em Endor devolve a Saul uma visão de sua sorte iminente. A profecia da morte e o anúncio de que filhos e exército cairiam na batalha. O texto registra a resposta do rei: medo, corrosão e uma sensação de fim. Não é necessário detalhar imagens gráficas para entender a magnitude do que ali é anunciado. A narrativa não celebra a punição. Ela a descreve como a consumação de uma trajetória. Um líder que substituiu a presença por performance e que sistematicamente justificou a desobediência, agora vive as consequências de suas escolhas. Uma advertência para quem confia mais na aparência do que na comunhão. Chega então o dia da batalha em Gilboa. A narrativa descreve a derrota, o exército de Israel disperso, os feridos, a morte de Saul e de seus filhos. Os textos preservam a imagem do corpo do rei ferido, ferido até a morte, e, numa sequência que preserva certa brutalidade de guerra, exposto pelos inimigos. Aqui, de novo, precisamos manter a dignidade quando falamos de morte. O texto conta que homens de Jabes-Gileade, movidos por respeito, resgatam os corpos, dão sepultamento digno a Saul e Jonatas. É um gesto que reconhece complexidade humana. Mesmo um rei tragicamente caído merece honra póstuma. Davi, ao saber da notícia, compõe um lamento que se torna canção, não de regozijo, mas de dor e reconhecimento do que poderia ter sido.
O lamento de Davi por Saul é um momento que nos obriga a olhar para a ambivalência da história. A tristeza pela queda de um ungido, a responsabilização pelos erros e, simultaneamente, a compaixão. A morte de Saul encerra não apenas a trajetória de um homem, mas um ciclo de lições espirituais que são relevantes para nós hoje. Saímos do campo de batalha com algumas evidências claras. A unção não é invulnerabilidade. A eleição não anula a responsabilidade. A presença de Deus, que estrutura uma liderança, pode ser deslocada quando o coração do líder se afasta. Nessa leitura, a rejeição de Deus, que o título aponta, é, antes de tudo, a consequência de uma trajetória de escolhas que, repetidas, produzem um afastamento real e doloroso. O texto não reduz tudo a uma simples fórmula de causa e efeito mecânica, mas constrói uma narrativa moral. Escolhas levam a resultados. Agora, a aplicação pastoral. O que significam essas páginas para alguém que vive em nossa época, entre telas, opiniões e métricas sociais? Em primeiro lugar, façamos uma pergunta direta e íntima. Quem ocupa o trono do seu coração? Se a resposta é minha imagem, minha reputação, meu controle, as possibilidades de queda começam a crescer. Pequenas concessões, quando repetidas, cristalizam um sentido de justificação que endurece o espírito. A história de Saul é pedagógica. A justificativa que salva a aparência hoje cria a ruína amanhã. Quais são os sinais de que estamos virando Saul em pequena escala? Primeiro, justificativas frequentes. Quando uma decisão errada começa a ser coberta por explicações que miram proteger a aparência, pergunte: eu faria a mesma escolha em silêncio, sem reconhecimento público? Segundo, pressa e impaciência diante da espera. Saul não esperou por Samuel em Gilgal. A pressa o levou a agir fora de lugar. Terceiro, a substituição da presença por performance. Muitos atos de religiosidade que não transformam o caráter denotam uma fé de superfície. Quarto, a intolerância ao confronto. Líderes ou pessoas que não aceitam correção e respondem com violência verbal ou institucional estão ecoando a dinâmica de Saul. E, contrariamente, quais são os sinais de um coração mais parecido com o de Davi? Primeiramente, facilidade para confessar. Davi disse diante do seu pecado: pequei contra o Senhor. A confissão simples é um antídoto contra o endurecimento. Segundo, paciência diante da formação. Davi esperou. Ele trabalhou no seu ofício de pastor e guerreiro. Terceiro, compaixão e respeito pelas instituições que servem ao bem comum. Davi não destruiu sem sentido o posto de Saul quando poderia tê-lo feito. Quarto, a prática da humildade pública não performática, não buscar reconhecimento a qualquer custo. Para traduzir isso em passos práticos, proponho um roteiro curto, aplicável e pastoral, para quem deseja trocar o trono da reputação pelo trono de Deus. 1. Confissão honesta. Não a justificativa circular que busca salvar a imagem, mas a confissão que diz: errei, Senhor. Escreva. Fale com alguém de confiança, busque a direção espiritual. A confissão é o começo da restauração. Não apaga consequências, mas abre caminhos. 2. Retirar o uso do atalho da visibilidade. Isso implica reduzir a busca incessante por validação externa. Faça um período de silêncio digital deliberado, não como punição, mas como disciplina que recoloca você no lugar de quem recebe a vida de Deus, não apenas aplausos. 3. Reconstruir hábitos espirituais de espera. A espera ativa é oração, leitura, serviço humilde. Em vez de tomar o lugar de Deus com iniciativas ansiosas, aprenda a esperar a hora de Deus sem afobação. 4. Cultivar a comunidade que corrige e apoia. Busque pessoas que falem a verdade com amor. Saul se isolou em seu medo.
Davi manteve companheiros e depois, apesar de fraquezas, foi capaz de ser corrigido. 5. Praticar misericórdia. No poder, haja com justiça. Na fraqueza, aceite correção. Quando tiver oportunidade de dominar, prefira poupar. A misericórdia é a faculdade que protege um coração de se enterrar no orgulho. 6. Se necessário, procure ajuda pastoral e profissional com discernimento. Isto não é uma tentativa de reduzir tudo à psicologia, mas reconhecer que seres humanos vivem em complexidade espiritual, emocional e corporativa. A busca de ajuda é coerente com a humildade. Esses passos não prometem atalhos para uma vida perfeita. Eles não são fórmulas que garantem proteção absoluta. O texto bíblico não faz promessas automáticas de prosperidade moral. Antes, ele nos ensina que a presença de Deus é íntima, relacional e pode ser restaurada através do arrependimento genuíno. Antes de fecharmos, voltemos por um momento ao contraste que atravessa todo o ciclo: Saul e Davi. Saul começa com sinais e termina na dor. Davi, embora ungido, passa por testes e cai, mas sua trajetória inclui a confissão e a volta. É crucial não transformar essa comparação em idolatria de um herói e demonização do outro. Ambos são humanos, ambos erram. A diferença decisiva na narrativa é a postura do coração ao enfrentar o erro, justificativa que endurece ou confissão que abre caminho de restauração. Se hoje você percebe traços de Saul em si, medo que leva a mentiras brancas, pressa que subtrai a obediência, uma compulsão por se mostrar maior do que é, aceite o convite desta narrativa para olhar para dentro. A pergunta: quem está no trono do seu coração? Não é acusatória, é convocatória. Ela chama para uma mudança de lealdade. Entregar a coroa é um ato de coragem. Significa renunciar ao controle e à autoestima construída em aplausos voláteis. E se você se identifica mais com Davi, com a paciência, com a capacidade de confessar, não se agarre à própria autoestima. Lembre-se, Davi também pecou. A humildade contínua e a prática da confissão constante são necessárias para não repetir padrões que destruíram Saul. Não há garantia, apenas caminho. O caminho é estreito, mas é possível. Por fim, um convite à reflexão pessoal e comunitária. Reveja decisões recentes que foram tomadas para manter a imagem. Pergunte-se: eu teria tomado essa decisão se ninguém soubesse? Procure alguém que ame o senhorio de Deus sobre sua vida para perguntar: você enxerga em mim traços de Saul? E com essa resposta, caminhe para a confissão e a mudança. Fecho com uma palavra pastoral e uma breve oração. Senhor, reconhecemos que muitos de nós temos oferecido sacrifícios de aparência em vez de uma obediência que transforma. Pedimos que o Senhor nos mostre onde temos ocupado o trono que pertence a Ti. Dá-nos coragem para confessar, sabedoria para esperar e humildade para nos deixar moldar pela Tua presença. Restaura o que foi ferido. Resguarda-nos da pressa que nos faz agir fora do Teu tempo. Ajuda-nos a preferir a comunhão à reputação. Que assim como Davi aprendeu a voltar e confessar, também sejamos pessoas capazes de admitir o erro e buscar a reconciliação. E que, ao olharmos para Saul, não nos gloriemos em seu colapso, mas aprendamos a proteger nossos próprios corações. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários qual momento da história de Saul mais lhe impactou e compartilhe com alguém que precisa ouvir este alerta e este convite à restauração. Que a graça do Senhor conduza nossos passos e que a paz dele guarde nossos corações agora e sempre. Amém.